E, portanto, vamos então dar início ao nosso webinar, que tem então como título Fome Emocional nos Adolescentes, e gostaríamos de vos começar por fazer uma pequena apresentação nossa. E, portanto, eu chamo-me Ana Teresa, sou nutricionista do SEIT, nutricionista estagiária do SEIT. Terminei o meu estágio à ordem recentemente e estou também simultaneamente a realizar o meu mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Então, olá a todos, boa tarde. O meu nome é Helena Lopes, iniciei o meu estágio à ordem também no SEIDS em janeiro deste ano e falta pouquinho mesmo para terminar. Olá a todos, o meu nome é Ana Contreiras, estou também a realizar o meu estágio à ordem no SEIDS, estou mais ou menos a meio do estágio. Portanto, vamos então dar início ao webinar em si. Vamos começar por uma pequena apresentação dos conceitos-chave da alimentação saudável e, portanto, como todos sabem, a alimentação não tem só o objetivo de nutrir e suprir as necessidades fisiológicas, mas também envolve questões emocionais que incluem o prazer de saborear os alimentos e ainda a questão da socialização. Fazendo um paralelismo com a alimentação e a questão da saúde mental, todos nós sabemos que a alimentação é crítica não apenas para a questão da fisiologia e composição corporal, mas também tem efeitos significativos no humor e no bem-estar mental. Assim, com o desenvolvimento de vários estudos e principalmente estudos recentes, tem-se evidenciado uma relação entre os padrões alimentares não tão saudáveis e uma pior saúde mental, não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes. Esta alimentação associada à saúde mental tem também vários fatores associados, nomeadamente nutrientes, como é o caso de baixos níveis de vitaminas, minerais e ácidos gordos essenciais. Ainda destacar o facto da dieta mediterrânica ter sido implicada na diminuição do risco de desenvolver comportamentos depressivos, sendo que estes comportamentos depressivos estão associados ao aumento do consumo de frutas e hortícolas. E ainda, como todos sabemos, que esta pandemia da Covid-19 teve e ainda está a ter repercussões muito grandes na nossa saúde mental e com consequências ainda maiores nos hábitos alimentares, sendo que os estudos relatam que tem havido um aumento muito grande da procura dos designados alimentos de conforto, que são alimentos de baixo valor nutricional, e, portanto, que isto potencia o desenvolvimento de doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade. Agora vamos destacar aqui, este aqui é um diagrama desenvolvido por jovens dos 16 aos 18 anos no âmbito do projeto Co-Create, em que lhes foi pedido para destacarem os principais fatores que eles associam ao desenvolvimento e potencialmente fatores que desencadeiam a obesidade na idade jovem. E, portanto, se verificarem aqui no diagrama central, temos alguns fatores que eles destacaram, como é o caso da saúde mental, do stress, do comer compulsivamente, da questão da imagem corporal e ainda da exposição ao marketing de produtos não saudáveis. Todos estes fatores que estão então associados à obesidade estão também de alguma forma relacionados com a fome emocional e são então alguns dos fatores que vamos destacar na nossa apresentação. Ora, então, tendo em conta o que vimos agora com a Ana Teresa dos mapas do Co-Create, vamos então abordar aqui os fatores que vimos e vamos relacioná-los então mais com a fome emocional e agora começo por colocar-vos 5 questõezinhas que gostava que pensassem nelas de forma introspectiva, ou seja, para vocês mesmos e, no entanto, se quiserem partilhar alguma coisa connosco, sintam-se completamente à vontade. E vamos dar-vos assim 10 segundinhos para pensarem em cada uma delas. Portanto, a primeira, realizaste a tua última refeição há mais de 2 horas e 30 minutos? A segunda, quando sentes vontade de comer, sentes fome real, ou seja, sensação de estômago vazio? A terceira, consideras que uma pequena porção irá satisfazer a tua vontade?
A quarta, sentes vontade de comer um alimento específico? E aqui por último, a nossa questão 5. O teu estado emocional no momento é de aborrecimento, tristeza ou sentes-te desconfortável? Então, respondeste não às 3 primeiras perguntas e sim às 2 últimas? Então, estas perguntas podem ajudar-nos realmente a identificar o tipo de fome que nós estamos a sentir. Contudo, não é um diagnóstico clínico. Agora, portanto, passando a apresentar esta distinção entre a tal designada fome fisiológica e fome emocional, começando então pela fome fisiológica, nós sabemos que esta surge ao fim de algum tempo sem ingerir alimentos. Porquê? Porque estes alimentos são os que nos fornecem as calorias e nutrientes necessários para o funcionamento do organismo. Para além disso, pode produzir aquela sensação de desconforto e de estômago vazio, e que pode então levar à fraqueza física e dor de cabeça. E, para além disso, não é seletiva quanto ao tipo de alimentos, ou seja, normalmente é satisfeita com o consumo consciente e intencional dos alimentos. Paralelamente, é unanimemente reconhecido que a alimentação não se limita à satisfação da fome física e, portanto, o desejo de comer surge mesmo na ausência de necessidades tanto nutricionais como energéticas, e que ainda alimentamos e selecionamos os alimentos em função do nosso estado emocional e, portanto, não é só na base das nossas necessidades fisiológicas. Para além disso, é desde muito cedo que nós aprendemos a fazer esta ligação e, portanto, a criança aprende a associar o bem-estar à ingestão de comida e os alimentos passam a adquirir um significado afetivo. E, por último, os alimentos vão sendo utilizados ao longo da nossa vida, tanto para celebrar, acalmar, aliviar ou até confortar em momentos de tristeza ou de maior tensão emocional. Desta forma, destacamos aqui algumas características que estão muito associadas a esta forma emocional e, portanto, a primeira, como vimos, é independente das necessidades do organismo, surge subitamente, para além disso, pode gerar sensação de culpa após a ingestão, não apresenta o tal desconforto físico e estômago vazio como vimos na fome física e fisiológica, e, portanto, é seletiva, ou seja, consegue ser satisfeita com alimentos específicos, normalmente ricos em açúcar, ou então a combinação gordura-sal trocante. A ingestão atualmente é inconsciente e de grandes quantidades de alimentos. E, por fim, está muitas vezes associada ao estado emocional e, habitualmente, de emoções negativas. Contudo, é também importante destacar que estudos mais recentes já começam a ver esta relação da fome emocional também com emoções positivas. Agora, por fim, destacamos as causas da fome emocional, que, como vimos, têm imensas motivações, e a primeira que destacamos aqui é o ambiente familiar desequilibrado, a questão da dificuldade em conseguir descrever as nossas emoções, stress, ansiedade e tristeza, a suscetibilidade genética e ainda as dietas restritivas. Por fim, também é importante destacar que não são as emoções por si que provocam diretamente esta mudança no comportamento alimentar, mas sim a forma como elas são realmente sentidas e encaradas. Agora, relacionando aqui a fome emocional e o stress. Como nós sabemos, a vida cotidiana pode trazer stress a qualquer momento. Quer seja a entrega de um trabalho, por exemplo, ou um teste, tentar estabelecer rotinas e estar, por exemplo, a tempo em algum sítio. Enfim, todos nós enfrentamos stress e como cada um lida com o stress é uma escolha pessoal. Portanto, a fome emocional é uma forma que muitas pessoas lidam com sentimentos assim mais negativos, com a ansiedade, com o stress, etc. E o que acontece muitas vezes é o consumo de alimentos que não são assim tão interessantes ao nível nutricional, ou então o consumo de grandes quantidades de comida. Por isso, é muito importante que se consiga decifrar o que nos leva, em algum tipo de momento estressante, a recorrer à comida. Mas antes de mais, vamos tentar aqui perceber o que é o stress. Então, o stress é, assim, um termo geral para qualquer estímulo, quer seja de caráter psicológico, portanto, algo que afeta a mente, ou fisiológico, que afeta o corpo de alguma forma e que requer então uma resposta ou uma adaptação.
O corpo humano enfrenta stress diariamente, portanto é normal e até exige uma certa quantidade de stress para o seu desenvolvimento, contudo existem assim, boas e más formas de stress, embora muito stress de qualquer tipo possa ser realmente prejudicial ao nosso corpo. E quais é que são assim, os sintomas do stress? Ora, temos a insónia ou os distúrbios do sono, as dores de cabeça, os problemas gastrointestinais, o ganho ou a perda de peso, temos a tensão muscular e as câimbras, a fadiga, o nervosismo ou a ansiedade, os problemas de memória e de concentração, o aumento da irritabilidade, as reações exageradas e os problemas reprodutivos e também a dor no peito. Então, como já tinha dito anteriormente, cada um reage a situações de stress à sua maneira, quer seja de forma boa ou má, e as formas positivas aqui incluem participar numa experiência que seja positiva, quer seja a prática de um hobby que se goste, organizar o tempo, há pessoas que, por exemplo, fazem calendários, praticar atividade física, etc. Já as formas negativas já incluem algum tipo de abuso de substâncias, comer em excesso ou de forma emocional, pular refeições ou então não comer de todo, portanto, perder completamente a fome. E estas respostas negativas são, obviamente, as mais prejudiciais, uma vez que podem aqui afetar mesmo a saúde numa forma física ou mental. Entrando agora na parte da alimentação e da regulação emocional. A regulação emocional é uma forma de autorregulação e é definida como sendo um conjunto de comportamentos, de habilidades e ou estratégias que são usadas para modelar experiências e expressões emocionais, sendo esses comportamentos e ou habilidades conscientes ou inconscientes, ou automáticas ou de esforço. Já a má regulação emocional foi identificada como sendo um preditor de comportamentos de alto risco, ou seja, de um abuso de substâncias, problemas de saúde mental e um risco maior de excesso de peso ou de obesidade. E a ligação entre a desregulação emocional e a obesidade é assim mediada em vários estudos pelo seu envolvimento na alimentação emocional. O que se tem verificado ao nível dos adolescentes é que a regulação emocional predispõe à adiposidade através do seu efeito mediador da alimentação emocional. Contudo, e embora existam já algumas evidências de que a regulação emocional pode influenciar os comportamentos alimentares entre as faixas etárias das crianças e dos adolescentes, é muito provável que existam aqui fatores pessoais, físicos e ou sociais que também influenciam o grau em que alguns adolescentes podem desenvolver uma alimentação do caráter mais emocional. O que também se tem verificado relativamente à ansiedade é um género de um ciclo vicioso, ou seja, começamos pela ingestão de alimentos com finalidade de regular estados emocionais negativos, depois há uma menor eficácia na regulação das emoções que poderá estar aqui ligada a este tipo de mecanismos compensatórios, de forma a compensar aqui a emoção. E depois uma tendência elevada para comer de forma impulsiva perante um estado emocional negativo, como por exemplo a raiva ou a tensão, do que quando se está num estado que não é emocional. Depois há aqui uma sensibilidade à ansiedade e à autoavaliação da fome emocional, que se encontram assim associadas entre si e à expectativa de comer. A expectativa de comer gera assim um receio de perda de controle, o que, por consequência, vai fazer com que ocorra um aumento dos níveis de ansiedade gerados por esse receio de perda de controle sobre a quantidade de comida ingerida e assim sempre neste ciclo. Então, aqui para finalizar esta parte da regulação emocional, será que existem estratégias para esta regulação? Existem sim,
e seja qual for o motivo pelo qual regulamos as nossas emoções, podem realmente existir diversos fatores que ativem esta regulação, sendo muito comum no nosso dia-a-dia recorrermos a diversas estratégias de regulação emocional. Então, estas estratégias passam, assim, pela descodificação das emoções e são muito específicas, diferenciam-se ao longo do tempo e no decorrer da resposta emocional, e há até um modelo do processo da regulação emocional, que consiste num modelo de processamento de informação. Contudo, não me vou aqui estender muito mais neste assunto, porque já entramos aqui numa área mais da psicologia e não é de todo esse o nosso objetivo. Vendo agora aqui a relação entre o peso e a imagem corporal com a alimentação emocional, podemos definir a imagem corporal como a avaliação subjetiva do indivíduo da sua própria aparência. E esta insatisfação corporal começa a aumentar à medida que as crianças vão ficando mais velhas. E esta baixa estima corporal vai então tornando-se cada vez mais um fator de risco para uma série de comportamentos não saudáveis, como é o caso da dieta, de transtornos alimentares e de abuso de algumas substâncias. Nós já sabemos por alguns estudos que valores superiores de índice de massa corporal predizem uma maior insatisfação corporal, mas ultimamente tem sido apontada a relação oposta, em que a insatisfação corporal prediz também o excesso de peso e a obesidade. Como, uma vez que esta insatisfação corporal engloba sentimentos negativos relacionados ao corpo e à aparência, vai poder desencadear então o ato de comer na ausência de fome como resposta a estes sentimentos negativos e, consequentemente, ao ganho de peso. Passando aqui para uma vertente mais ambiental, que pode também ter alguma influência na alimentação, vamos falar um bocadinho sobre o marketing. E nós sabemos que exposições sucessivas ao marketing alimentar podem influenciar tanto os nossos pensamentos como os nossos comportamentos e, em específico, as nossas atitudes, preferências e consumo de produtos não saudáveis. E este marketing pode acontecer das mais diversas formas, tanto pela televisão ou mídia digital, como pelo próprio design dos produtos e a sua disposição nos pontos de venda. E nesta fase da passagem da infância para a juventude, aquilo que nós vemos é que se aumenta a quantidade de publicidade pelo mídia digital, ou seja, passamos da televisão, onde somos uns observadores passivos, para o mídia digital, onde nós próprios fazemos parte deste marketing. Porquê? Porque vamos estar a partilhar o conteúdo, por exemplo, quando existem giveaways em que nós temos que identificar vários amigos, nós próprios estamos a ser mediadores e a contribuir para a disseminação desta publicidade. E, portanto, este marketing pode acontecer pelas redes sociais, pelos jogos e até pelos influenciadores digitais, que hoje em dia têm um papel muito importante. E a grande preocupação é que esta publicidade é altamente dirigida àquilo que são as nossas preferências e aos nossos gostos, não é? Porque os algoritmos conseguem muito bem dirigir, e também o facto de nas redes sociais ser mais difícil legislar, seja o que for relativamente ao marketing e publicidade. Passando agora para as estratégias governamentais, nós temos aqui o relatório da Comissão para o Fim da Obesidade Infantil, que apresentou várias recomendações dirigidas aos governos para reverter a questão do excesso de peso e obesidade. E agora apresentamos aqui algumas estratégias governamentais que têm sido aplicadas em Portugal, nomeadamente aqui a Lei de 2019, que regula a publicidade dirigida a menores de 16 anos, no que diz respeito a géneros alimentícios e bebidas com elevado valor energético, teor de sal, açúcar e ácidos gordos saturados e trans. Temos também a lei de 2016, que criou o imposto especial de consumo de bebidas adicionadas de açúcar ou edulcorantes, que
que depois foi revista com a introdução de novos escalões de taxação, e também aqui o decreto de lei mais recente, que estabelece as normas a ter em conta na elaboração das emendas e na venda de géneros alimentícios nos buffets e nas máquinas de venda automática nos estabelecimentos de educação e de ensino. E, portanto, houve um estudo que foi realizado com o objetivo de avaliar o nível de implementação das políticas públicas para a criação de ambientes alimentares saudáveis, que foi este estudo do Food Epic, e que, para além de avaliar o nível de implementação, também definiu uma série de ações de implementação prioritária para melhorar estes ambientes em Portugal. E, portanto, estas ações dividem-se em ações relacionadas com as políticas públicas e em ações relacionadas com as estruturas de apoio à sua implementação. Elas são 5 em cada grupo, nós destacamos aqui apenas 3, que são alargar o plano em vigor para a reformulação dos produtos alimentares, reduzir os impostos sobre os alimentos saudáveis e definir também um modelo de perfil nutricional que sirva como base para a implementação de futuras medidas para a promoção de ambientes alimentares saudáveis. E, por outro lado, nas ações relacionadas com as estruturas, temos o facto de incluir o programa de promoção da alimentação saudável na carteira básica de serviços dos cuidados de saúde primários, assim como melhorar a força de trabalho na área da nutrição nos cuidados de saúde primários, nomeadamente através da adequação do rácio dos nutricionistas, e também incluir nos programas nacionais de nutrição e alimentação saudável os grupos da população mais vulnerável, como é o caso dos jovens. E, portanto, agora passando para as estratégias a nível individual para lidar com a fome emocional, temos o facto de reconhecer esta diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional, assumir a ingestão de alimentos como forma de lidar com as emoções desagradáveis, perceber o que desencadeia a fome emocional, reconhecer e expressar as suas emoções, procurar estratégias mais adaptativas para lidar com o mal-estar e a tensão emocional, por exemplo, o exercício físico, pintar, ler ou conversar com um amigo, aquilo que identifiquem que é mais útil para cada um de vocês. Também evitar fazer dietas restritivas e, por fim, dormir e descansar o suficiente. Em termos de conclusão, portanto, a alimentação envolve as questões não só emocionais, mas também culturais, fisiológicas e comportamentais. No entanto, esta fome emocional é um sintoma que deve ser identificado e que tem um motivo subjacente. E, portanto, em algumas situações em que os sinais sejam persistentes e limitativos para a prática de uma vida equilibrada, tanto a nível mental como físico, poderá ser necessária uma intervenção tanto psicológica como nutricional, de forma a promover um autoconhecimento e a autoestima. E damos assim por terminado o nosso webinar. Convidamos agora a partilharem convosco a vossa opinião sobre este assunto, sobre as medidas e as estratégias que apresentámos, e também se quiserem dar ideias daquilo que consideram que seriam projetos ou atividades que poderiam ser desenvolvidas a nível das escolas sobre este assunto, estejam à vontade para partilhar connosco. Enquanto estiverem a pensar em alguma pergunta para nos fazer ou até alguma ideia para partilhar connosco, nós queríamos também só relembrar que aquele questionário que preencheram no início para inscrição no webinar, vão novamente recebê-lo um bocadinho diferente, mas só para nós conseguirmos ter as vossas respostas às perguntas que fizeram inicialmente, para conseguirmos perceber então o impacto que o webinar teve em vocês. E, portanto, convidávamos a que vocês preenchessem novamente esse link do Forms, que vai seguir por e-mail a partir de durante o dia da manhã. Era só para estarem a contar com esse e-mail. Se não tiverem então mais nada para partilhar connosco, nós nesse Forms que vos vamos enviar, deixamos opções de vocês deixarem um comentário ou até mesmo sugestões
vossas e uma opinião vossa, portanto, se sentirem mais à vontade, podem escrever-nos por lá e teremos todo o gosto em ouvir as vossas opiniões e se calhar até falarmos futuramente com vocês sobre essas ideias. E sendo assim, podemos dar por terminado então o webinar. Ok, estamos a receber aqui mensagens. Obrigada, Mariana. E pronto, espero que tenham gostado e que tenha sido do vosso agrado e tenha ido de encontro ao que estavam à espera que abordássemos. E se calhar, se tiverem depois alguma questão específica, podem então escrevê-la diretamente no Forms, que nós iremos ler tudo. Pronto, boa tarde a todos e continuação de uma ótima semana.